Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos muito agradecidos a Deus pela sua companhia. Esperamos que a nossa programação seja de bênção tanto para você como também para seus familiares e amigos. Para você que nos acompanha pelo YouTube, sinta-se à vontade para ativar o sininho para as notificações e também se inscrever em nosso canal. Acredito que você não irá se arrepender, pois será de edificação para a sua vida. No programa de hoje, estudaremos a lição de número 12 com o título Jesus, o Homem Perfeito. Nesta lição, teremos a oportunidade de estudar uma das mais importantes doutrinas bíblicas a respeito da pessoa de Cristo, denominada Cristologia. Veremos também um ensino bíblico da sua dupla natureza. Pontuaremos algumas das heresias ditas durante a história da Igreja a respeito da pessoa de Cristo e, por fim, ressaltaremos à luz das Escrituras por que Jesus é o homem perfeito. Você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então não saia daí. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. A verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O objetivo geral de nossa lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, expor a divindade de Jesus. Segundo, explicar a humanidade de Jesus. E terceiro, assinalar a perfeição de Jesus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Lucas, no capítulo 2, versículos 40 ao 52. Acompanhe conosco. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson. E contamos também com a participação do presbítero irmão Jonatas Éder. Pastor irmão Jonatas. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson.
Queridos irmãos, esta semana estamos já na penúltima lição do nosso trimestre, né? Já está deixando saudade. Estamos na lição de número 12, que tem como título Jesus, o homem perfeito. E até de maneira antagônica, né? Semana passada nós estudamos sobre também um homem, mas estudamos sobre o homem do pecado, estudamos sobre o anticristo. E esta semana nós estaremos estudando sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus, né? A lição fala sobre Jesus, o homem perfeito, e vamos trabalhar em cima de abordar a divindade, a humanidade e a perfeição do nosso Senhor. Vale destacar de que esta é uma das doutrinas, ou por não dizer, a doutrina mais atacada, né, por aqueles que são contrários à fé cristã, né, porque alguns ou diz que Jesus, alguns negam até a existência do Jesus histórico, diz que Jesus histórico não existiu. Os que atestam que ele existiu, diz que ele existiu, mas foi apenas um líder revolucionário, como outros procuram interpretar, um líder revolucionário, um homem carismático, um profeta, mas nunca consideram ele como Deus, né? Geralmente para na esfera apenas humana. Quando não nega a sua existência, diz que ele existiu, mas ele foi apenas um judeu que procurou viver o verdadeiro judaísmo e procurar trazer os judeus para aquilo que os judeus haviam se perdido, que era a prática do amor, da fé, da piedade. E quando a gente, irmão Alessandro, começa a falar da personagem Jesus, é uma personagem que é bem instigante, né? Não se tem, o que se tem de livros que se fala sobre Jesus, existe para alguns o Jesus cósmico, existe o Jesus da fé, outros dizem não há o Jesus cósmico nem o Jesus da fé, é só o Jesus histórico. E é importante para o professor já iniciar esta aula dentro dessa sequência que o autor ele delimita, que é já começar a falar da divindade de Jesus. Mas por que falar primeiro da divindade? Porque Jesus existia antes da sua encarnação. E o que é que a gente, irmão Alessandro, já pode introdutoriamente trazer ao professor que nos acompanha sobre Jesus, o homem perfeito? Pois não, pastor Nadir Jackson. Quando o senhor iniciou a sua fala, eu acho que é interessante pontuar algo que o senhor disse, que foi sobre as grandes ou maiores discussões da cristandade, ou seja, da igreja cristã, nos primeiros séculos. Giraram todas elas, os concílios, os principais concílios chamados de universais, começando ali em 325 na cidade de Niceia, depois Constantinopla e outros mais, Éfeso. Todos eles giraram na problemática da pessoa de Jesus. E essa discussão, se Jesus era humano, ou se ele era só divino, ou as duas coisas. Por isso que é importante essa lição ser definido aqui, essa diferenciação entre o Jesus humano e o Jesus divino. Há um texto, pastor Nadir Jackson, que o profeta Isaías, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala sobre esta doutrina, por incrível que pareça, 700 anos antes de Jesus nascer. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O profeta Isaías já estava aqui falando dessa dupla natureza. Perfeito. Quando ele diz, porque um menino nos nasceu, ele estava falando do Jesus, do Cristo homem. Aquele que houve um tempo na história, será comentado sobre isso aqui, em que ele não existia. E que personagem é esse? O Jesus histórico, o senhor acabou de falar isso. Só que o profeta diz que um filho se nos deu. Observe que o filho não nasceu, o filho foi dado. Então, aqui onde entra a eternidade, foi quando o senhor falou sobre isso. Nunca houve um tempo em que esse filho não existiu. Então, quando o profeta diz que um menino nasceu, ele fala da sua humanidade, mas em detrimento disso, ele diz que um filho se nos deu, ele fala da sua divindade. E falando sobre a sua divindade, pastor, é bom dizermos de que esta doutrina dentro da teologia é o que os teóricos chamam de teontropia. É o estudo da dupla natureza de Cristo.
alguns preferem chamar de união hipostática ou da doutrina da kenosis, que fala da sua humanidade e divindade. Mas o certo é que o Novo Testamento deixa claro em vários textos de que Jesus foi sim 100% Deus. A expressão, por exemplo, filho do homem, que aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento, aponta diretamente para essa parte de Jesus como um ser divino. Existem alguns textos, pastor, para ser mais direto ao assunto, que determinam, que mostram que Jesus é Deus. Esse Cristo, no caso, ele era divino. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Isaías 9 e versículo 6, Apocalipse capítulo 1, versículo 11 e outros textos mostram que Jesus ele era eterno. João diz lá no capítulo 1, não é? Que antes de todas as coisas ele já era, no Glória princípio de todas as coisas. Então, estes versículos apontam para a eternidade do Filho. Mateus 28 e 18, por exemplo, aponta para a sua onipotência. Na teologia, isso são caracterizados como atributos incomunicáveis. Isso. Só Deus tem ou possui esses atributos. Nós podemos falar sobre Mateus 18 e 20, bem como 28 e 20, que fala da sua onipresença. Veja, foi dado essa característica de ser onipresente ao próprio Filho, mostrando que ele é Deus. João 2 e 24 fala da sua onisciência, por exemplo. Podemos ainda citar, pastor, Hebreus capítulo 1, versículo 12, bem como capítulo 13, versículo 8, que fala da sua imutabilidade. E concluindo aqui, sim, minha fala nesse momento, na Bíblia destaca a pessoa de Jesus como tendo poder para perdoar pecados, Mateus 9, 2. Ninguém tem autoridade de perdoar pecados a não ser o próprio Deus. Receber adoração, Mateus capítulo 8, versículo número 2, bem como capítulo 9, versículo 18, e sua autoexistência, João capítulo 5, 26. Então, todos esses atributos levam a concluirmos de que Jesus, sim, ele é 100% Deus, porque ele tem atributos que só a divindade possui. Um dos textos, irmão Jonatas, bem clássicos, um dos textos clássicos, né, sobre a divindade de Jesus é João no capítulo 1, né? Exato. João no capítulo 1, o apóstolo João, ele vai dizer, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E não só isso, João diz ainda mais. Ele não só estava lá com Deus, mas todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João, além de mostrar aqui a sua autoexistência, Sim. ele na eternidade, né? Aqui não fala no princípio. No princípio. Que princípio é esse? Aí tem gente que diz, não, é o princípio da eternidade. Não existe princípio da eternidade. Eternidade não é João está falando a partir daquele recorte temporal do livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio da criação. Então, no princípio da criação, João está dizendo, olha, quando tudo foi criado, ele já existia, ele já estava no céu, já estava com o Pai, e não só estava com ele, mas ele também participou da criação. E isso é uma grande verdade apontada nas Escrituras, pastor, não é? Apontar para a divindade de Jesus é atestar o que ele é, ser divino, todo-poderoso, que estava e está sempre com o Senhor Deus, não é? O senhor leu João capítulo 1, que aponta para essa realidade, mas se a gente for observar, por exemplo, Filipenses 2, que é um texto muito conhecido, que vai tratar da sua divindade e posteriormente da sua humanidade, o apóstolo Paulo, quando vai escrever, vai dizer que ele fez isso porque quis, não é? Se a gente puder ler rapidinho, Filipenses 2, não é? E o versículo 6, veja o que diz as Escrituras Sagradas. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso também em Colossenses, mais na frente a gente vai ver isso, mas a realidade é de que antes do tempo existir, dentro do aspecto da eternidade, Jesus já era Deus como é hoje. Então, é por isso que ele participa da criação de forma ativa, não é? É dito que tudo foi feito por meio dele e através dele. Então, a gente pode ficar tranquilo, as Escrituras asseveram isso, que antes de um tempo, antes de começar a nossa realidade humana, Jesus já era 100% Deus, como é hoje. Então, só para revisando aqui, e é importante
a ênfase primeira na natureza divina, porque o Senhor já existia antes de existir como homem. Sim, sim. Né? Estamos falando da sua pré-existência antes da encarnação. A encarnação passa a dar a Jesus um princípio, um ponto na linha do tempo de existência física. Isso. Mas ele existiu muito antes de toda a criação, né, irmão Alessandro? Perfeito, pastor. E é justamente essa dificuldade, digamos assim, que lá no início do século da igreja cristã, eu digo primeiro século depois de Cristo, que muitos não conseguiram, pastor, fazer essa diferenciação. Há uma definição de um teórico aqui que eu gostaria de ler, que ele diz assim, que a doutrina da união hipostática é definida pela existência de Cristo em duas naturezas, divina e humana. E ele diz que não se fundem nem se alteram. E ele continua, por outro lado, não se separam nem se dividem, compondo e estabelecendo uma só pessoa e uma só substância eternamente. Eu acho que essa definição foi bem clara, porque alguém pode achar que quando a natureza humana, pastor, e a natureza divina se juntaram, houve ali uma mistura. Não. A natureza humana continuou humana, sem pecado, obviamente. E a natureza divina continuou divina. Não houve uma minimização nem maximização de nenhuma delas. E não houve também uma mistura. As duas estavam juntas, coexistindo, sem se fundirem, sem se misturarem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Alguém pode confundir, como aconteceu no segundo século, com o arianismo, por exemplo, e outros, gnosticismo, de que nesse momento ficou 50% de uma natureza e 50% de outra. Isso não acontece. Jesus, ele é eternamente Deus. Vai ser falado aqui, provavelmente, mais na frente, que ele é eternamente Deus, mas também ele foi humano, com todas as características humanas. Agora, o que precisamos dizer é de que essa união não altera, ou melhor, não sucumbe, quero dizer, melhor, alterar não, sucumbir. A divina não vai suplantar a humana, nem a humana a divina. Perfeito. Elas coexistiram normalmente. Agora, é difícil entender isso numa perspectiva puramente humana, sem a luz das Escrituras, não resta dúvida. É realmente confuso. E por isso, no primeiro, segundo, até o início do terceiro, quarto século, houve várias discussões para que isso fosse resolvido, até que no concílio de Constantinopla, isso foi definitivamente resolvido. Até porque, né, quando nós falamos desta união hipostática, né, que é terminologia teológica, para tentar explicar, né, a união entre as duas naturezas de Cristo, o teólogo mais honesto, né, se ele é honesto no seu comentário, ele vai dizer que a união entre essas duas naturezas é um mistério. Com certeza. Ninguém pode delimitar até onde vai a humana, até onde vai a divina. Não. É um mistério. As duas naturezas coexistem em Cristo. E detalhe, a gente vai trabalhar ainda esse princípio do esvaziamento, que estamos ainda na área da divindade de Cristo, e sairemos da área da divindade para a humanidade quando falar do texto de Filipenses, né, que foi comentado, mas vamos voltar ao texto de Filipenses, que esse é um texto, pode-se dizer, o texto mais elucidativo, né, que fala sobre esse esvaziamento, né, ou doutrina kenótica, né, kenótica. Mas por que kenótica, pastor? Da palavra kenosis, que kenosis vem de aniquilou-se ou esvaziou-se, né? Que é o termo grego ali para esvaziou-se ou aniquilou-se, que é kenótica. Por isso que diz que doutrina kenótica. Então, esse texto é um texto mais elucidativo, até porque é um texto tão importante para a igreja do primeiro século, que dizem alguns escritores que a tradição da igreja aponta que isso aqui era um cântico. É o cântico, é uma teologia que foi transformada em um cântico, ou cântico em teologia, né? Quem veio antes ou depois, não importa, mas a igreja cantava para reforçar este ensino deste princípio de esvaziamento, Jesus assumindo a forma humana e, como o texto diz, sendo semelhante aos homens. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já.
Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta semana estudando a lição de número 12, que tem como título Jesus, o Homem Perfeito. No bloco anterior, nós estávamos comentando sobre Efésios, no capítulo 2, versículos 6 ao 9, né? Que, como havíamos colocado, é o texto, vamos assim dizer, esse é o texto mais elucidativo acerca dessa doutrina que, irmão Jonathan, é uma doutrina que ela é tão misteriosa no sentido desta compreensão, desta relação da natureza humana e natureza divina, e que a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar pela fé. Sim. Porque como é que um Deus, porque quebra um princípio lógico, qual é o princípio lógico? O Criador, um é o Criador, outro é criatura. A criatura não pode ser Criador. Isso. E o Criador não pode ser a criatura, porque um é o que cria e o outro é o que é criado. Mas Deus quebrou essa lógica. O Criador tornou-se criatura tão frágil, tão limitado quanto qualquer outra criatura, sentindo as mesmas coisas que a sua criatura sente. Glória a Deus. E isso é extraordinário, não é? Porque a Bíblia vai dizer que a gente não tem, Hebreus vai tratar disso, a gente vai ler já, a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, não é? Mas um que, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. A brilhante definição que o Senhor deu da natureza humana é extraída de Filipenses capítulo 2, versos 5, 6, que a gente já leu, comentamos até um pouquinho, mas ela é importante ser discutida também nesse dia, porque quando a gente trabalha a perspectiva divina, é tranquilo, mas quando a gente vai trabalhar a posição mais humana, tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade de entender isso, pastor. Mas a Bíblia trata Jesus como um homem, por exemplo. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a expressão filho do homem aparece inúmeras vezes, né? 69 vezes, filho do homem. Isso demonstra que Jesus também tem uma realidade humana. O texto que o senhor leu no início do programa, João capítulo de número 1, e o senhor leu o verso 1 até o 3, mas o verso 14 diz que o verbo que estava no princípio com Deus, que já existia no princípio com Deus, o verso 14 diz assim, João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, é muito bonito saber, pastor, que o Deus Todo-Poderoso, e é claro, a gente precisa também saber que Deus está fazendo isso porque o homem não tem como pagar o preço do pecado. O homem não tem como. Não é? E é por isso que estamos trabalhando Jesus, o homem perfeito. Para que o sacrifício fosse perfeito, o homem precisaria ser perfeito. Então, Jesus vai se enquadrar nisso. Mas para se enquadrar nessa realidade, ele precisa se encarnar, pastor. E é exatamente o que ele faz por amor a nós. E o texto elucidativo, irmão, volto a esta palavra, parece até redundante, né? Mas é o termo que é bem aplicado a esse texto, que é o texto elucidativo desse princípio de esvaziamento, dessa kenosis, que vai mostrar Cristo encarnando, né? Tomando a forma de servo. E o que eu acho interessante o texto é que diz assim, e que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. O primeiro princípio que a gente aprende aqui é que Jesus, no ato da sua encarnação, não deixou de ser Deus. Sim. Isso. Ele continuou sendo Deus. Que existem teorias por aí que dizem, olha, quando Jesus encarnou, abriu mão da sua divindade. Jesus não abriu mão da sua divindade. Ele não pode deixar de ser o que ele é. Não pode deixar de ser o que ele é. Glória a Deus. Mas no momento da encarnação, ele abre mão das suas prerrogativas divinas, né, para poder se enquadrar dentro da necessidade de ser 100% homem. E um texto bem interessante, irmão Alessandro, e aí eu queria que o senhor comentasse. Pois não, pastor. Ele diz assim, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. Por que não igual aos homens? Porque o texto diz semelhante. Muito bom, pastor. São duas palavras chaves nesses versículos. Primeiro, do versículo 6, ele é igual. A sua essência, substância, todo o seu ser, questão ontológica, é igual. Inclusive, ele disse isso quando estava prestes a morrer e ser assunto aos céus. Ele disse que ele e o Pai eram um, era igual,
E a expressão que ele usa ali para um não é a expressão héteros, de diferente, mas alon, de igual, em todos os aspectos. Isso. E ele disse que viria outro que era igual a ele, Isso. que é o Espírito Santo. Não vamos entrar aqui na questão da doutrina da Trindade, mas igual. Então, versículo 6 diz que ele era igual a Deus, ou seja, ele é Deus. Mas no versículo 7, o texto que o senhor fez a pergunta, diz que ele fez-se semelhante aos homens e não igual aos homens. Aqui é uma pergunta-chave para essa lição de hoje. Se Jesus fosse igual ao homem, ele deveria ser igual em todos os aspectos, inclusive na sua natureza. Jesus, ele é semelhante porque ele não tem a mesma natureza do homem, ele tem um corpo humano. Em que sentido? Todas as fragilidades que o homem, como homem, tem, Jesus teve, cansaço. Jesus, por exemplo, precisou descansar, ele nasceu de uma mulher, como qualquer homem nasce, Romanos 1:3. Jesus precisou crescer fisicamente. Lucas, inclusive, na leitura de hoje foi feito isso. Capítulo 2, versículo 52, ele cresceu em estatura, em graça, em conhecimento. Jesus, como homem, não nasceu sabendo tudo. Ele precisou aprender a falar, precisou aprender a andar como criança, a se alimentar. Ele precisou dormir, Mateus 8:24. Nós podemos dizer que ele precisou se alimentar, e aí a gente pode citar o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 21, porque ele precisava, ele tinha fome. Ele foi tentado como qualquer um de nós somos tentados, está em Mateus capítulo 4, versículo 1, a tentação do deserto. Isso. Jesus, ele precisou cuidar da sua tríplice constituição, alma, corpo e espírito. Mateus 26:12 mostra que ele teve um corpo físico. Isaías 53:11, Mateus 26:38 mostra que ele teve também uma alma, mas Mateus 27:50 ele teve um espírito. Então ele foi semelhante aos homens nesse aspecto, em suas necessidades básicas e limitações. Inclusive, alguém fez uma pergunta e ele disse, eu não sei. Por exemplo, quando aquela mulher tocou em suas vestes, ele parou a multidão e disse, quem me tocou? Jesus não estava sendo hipócrita se ele soubesse quem tocou ele. Ele perguntou porque ele, como ser humano semelhante a nós, ele não sabia. Agora, porque ele não é igual ao homem, porque se ele fosse igual ao homem, logo não seria o segundo Adão. Perfeito. E ser igual, pastor, seria vir com a mesma natureza pecaminosa. Isso. E Cristo não veio com a natureza pecaminosa, ele veio com a natureza humana, mas não com pecaminosa. Por isso que Paulo não diz que ele é igual aos homens, ele é semelhante. Com isso, não estou dizendo que Jesus não era humano como somos humanos, mas ele veio como o primeiro Adão. Jesus é chamado de segundo Adão. Isso. O primeiro Adão veio sem falhas moral, perfeito em sua constituição humana. Jesus é aquilo ali, semelhante àquele Adão e não semelhante ao homem hoje, porque o homem hoje tem a natureza pecaminosa que Cristo não teve. Nós temos vários textos em que ele foi tentado, mas não pecou. O escritor aos Hebreus nos diz isso, não é? Que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Então ele teve essa natureza pura e perfeita. Interessante o que o senhor colocou, porque é importante que chamar a atenção dos professores aqui para quando estiver ministrando esta aula, né? E mostrar que aos seus alunos que Jesus foi uma criança como qualquer outra criança. Sim. Como uma criança judaica de uma família judaica ortodoxa, né? Jesus teve um crescimento e uma vida natural como qualquer criança judaica. Aos 9 anos ele foi para o templo aprender a palavra. O texto de Lucas diz aqui que aos 12 anos ele subiu. Lucas capítulo 2, versículo 42 diz, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, com toda a certeza para participar do ritual do Bar Mitzvah, que é a primeira vez em que um jovem judeu, ele vai ler o texto, ele escolhe um texto da Torá para ler em público, né? Ali é um ritual que vai indicar que ele agora, diante de Deus, ele tem uma responsabilidade, né? uma responsabilidade moral. Então, Jesus participou desse ritual judaico. E Lucas, ele é bem cirúrgico quando ele diz assim, ó, e crescia Jesus em sabedoria, mostrando que Jesus teve um crescimento natural. Sim. Jesus não nasceu já sabendo toda a lei, já com toda a escritura na cabeça, porque ele era Deus, não. Ele era humano que precisou aprender como qualquer criança. O texto diz assim,
E crescia, Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, fala de crescimento intelectual. Jesus cresceu, houve um crescimento intelectual em Jesus? Houve, então está no âmbito da naturalidade. Então Jesus teve um crescimento intelectual. Segundo, ele cresceu também em estatura. Estatura está falando de um crescimento físico. Jesus foi criança, Jesus foi pré-adolescente, Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem, né, e aos 30 anos começou o seu ministério. E crescia em graça para com Deus. Fala do crescimento espiritual. Jesus teve um crescimento espiritual, teve. E o outro, e crescia em graça para com Deus e com os homens. Fala do crescimento social. Olha, Jesus teve o crescimento intelectual, crescimento físico, crescimento espiritual e um crescimento social. Isso mostra que, como qualquer criança, como qualquer ser humano, Jesus teve uma vida natural. Interessante o que o irmão Alessandro colocou é que tinha coisa que Jesus não sabia. Claro. Né? Por exemplo, um texto bem clássico, que é Mateus capítulo 24, versículo 36, quando Jesus diz que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Existe uma determinada sociedade bíblica do mundo aí, em que esse texto ela não quis colocar que nem um filho, então suplantou esse texto, nem um filho, porque não acreditava que Jesus poderia ter dito isso. Jesus não disse isso. Então o texto lá, esse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai, porque eles acreditavam. E aí entra o problema da tradução teológica. Não, Jesus não poderia ter dito isso, e aí suplantou, houve uma supressão, melhor dizendo, uma supressão textual. Mas por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque ele estava na condição humana. Na condição humana ele não sabia. Nós aprendemos aqui na introdução de que Jesus era onipresente. Só que quando Jesus encarna, ele abre mão da onipresença, porque ele passa a ocupar o tempo e o espaço. Jesus, quando estava em Jerusalém, não estava na Judéia. Jesus, quando estava na Judéia, não estava em Samaria. Então ele estava ocupando um espaço físico, ali estava limitado, né, irmão Éder? Pastor, e a beleza desse texto, para a gente entender melhor, é o que o apóstolo João, porque infelizmente tem muita gente que acredita que Jesus ele não se encarnou realmente, né? Aí o apóstolo João, que vai bater de frente com uma teologia errada do período do primeiro século, que é o gnosticismo, quando ele escreve a primeira epístola, os 3 primeiros versículos, acho que é importante a gente ler, ele deixa bem claro que Jesus era realmente aquilo que a gente está falando. Ele era humano, ele era palpável, tocável. Veja o que a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, do primeiro versículo ao 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então sim, Jesus era real, ele cresceu, e um texto que ajuda a corroborar com isso é quando os discípulos voltam a tocar num assunto que é em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando eles perguntam assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar os reinos a Israel? E Jesus já tem dito que todo poder lhe é dado no céu e na terra. Ele diz assim: esse assunto não é mais para a competência de vocês. Veja a sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 6, diz assim a Bíblia: aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Verso 7, disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então aqui, quando Jesus é ressuscitado, ele recebe todo o poder, aqui ele sabe, mas no capítulo 24, enquanto ele está no corpo humano e ainda vai para a cruz, ele diz: não, isso é assunto do Pai, não é assunto meu. É a limitação, né? Jesus se autolimitou quando entrou na realidade, né? Gálatas, eu lembrei agora um texto de Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, é bem interessante esse texto. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei. É interessante que Paulo aqui coloca que agora o verbo, agora citando João 1 a 3, o verbo que estava com o Pai na criação, ele agora, como ser atemporal, não está limitado a tempo, espaço, ele agora entra na história humana, entra no tempo e no espaço. Deus envia ele entra no tempo e entra no espaço, nascido de mulher. Então, o fato de nós não termos condições de entender essa harmonia entre essas duas naturezas, isso não anula a doutrina. Com certeza. Porque a doutrina é bíblica, né, irmão Alessandro? Perfeitamente, pastor. E Jesus, quando ressuscitou dos mortos, depois do terceiro dia, ele fez questão de comprovar esta essência humana. Não é? Quando o Senhor disse que ele nasceu de mulher, está dizendo que, como qualquer outra criança, ele teve um corpo físico. E ele Nascimento natural também, né? Perfeito. E ele cresceu, nós vimos aqui, por exemplo, que ele teve um crescimento físico e como homem teve cansaço, capítulo 4 de João, versículo 6. Mas o texto que eu quero ler é aquele texto que depois que ele aparece ressurreto, capítulo 20 de João, há uma incredulidade de alguns apóstolos. Será que Jesus realmente ressuscitou dos mortos? E para evidenciar essa natureza humana, mesmo depois da sua ressurreição, Jesus afirma isso. Capítulo 20, versículo 27 diz, versículo 26, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Capítulo 24 de Lucas, versículo 39, vai aparecer essa mesma narrativa, e Jesus diz a Tomé, Tomé, vê aqui, eu tenho um corpo, eu sou fisicamente igual a você. Mesmo depois de ressurreto, eu tenho esse corpo. Né? E Jesus disse, fantasma, um espírito, não tem corpo como eu tenho, nem tem ossos, nem sangue, Jesus como chegou carne. A comer, né? Jesus estava dizendo, eu sou homem igual a você. Esse texto mostra que essa doutrina da humanidade de Jesus, pastor, transpassa, inclusive, até o período pós-morte. Ressurreição, no caso. Após a ressurreição, ele continua tendo esse corpo físico. E o mais misterioso de tudo é que essa característica humana, estampada no corpo, perdurará a eternidade toda. E essa beleza, se o senhor me permite fazer um adendo, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas ela é tão bela porque ela cria uma perspectiva na gente. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que o mesmo Senhor descerá do céu. Isso. Aquele que subiu, ele voltará. E com a perspectiva de que nós seremos semelhante a ele. Isso é a beleza, é a restauração plena, aquilo que a gente vai trabalhar. Então, o mesmo Senhor que os anjos lá confirmaram a subir em Atos 1, que é o mesmo Jesus que disse em João capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei. Isso. Aí Paulo disse, ele disse que viria, e é o mesmo Senhor que disse que viria, é o mesmo Senhor que voltará. Quando a gente fala de Jesus, o tempo passa rapidamente, mas no próximo bloco nós ainda estaremos comentando, né, sobre a natureza humana de Jesus, esclarecendo alguns pontos que ainda algumas pessoas têm algumas dificuldades de compreender. Isso é rápido, voltamos já, não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta semana estudando a lição de número 12, que tem como título Jesus, o Homem Perfeito. Bloco passado, o bloco anterior, nós estávamos comentando sobre a natureza humana de Cristo, falamos, foi falado no bloco anterior, né? João defende a humanidade de Jesus, o texto que o irmão Éder citou, né? Nós o tocamos, o texto que o irmão
Alessandro falou, né, com o encontro com Tomé, de que a ressurreição do nosso Senhor não foi uma ressurreição espiritual. Jesus ressuscitou com o corpo, com o mesmo corpo que faleceu. Com o mesmo corpo em que sentido? Não houve. Claro que houve um corpo glorificado, sim, mas o mesmo corpo com consistência material. Ele não desmaiou na cruz, Isso. de forma alguma. O corpo dele não foi trocado, de forma alguma. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, um corpo tão consistente que poderia, como pediu para comer e para ser tocado, como um corpo que foi capaz de transpassar a parede no momento em que os discípulos estavam todos trancados com medo dos judeus. E um corpo capaz de, no Monte das Oliveiras, subir aos céus, desafiando a lei da gravidade. Verdade. E é interessante isso porque o apóstolo João, na primeira epístola de João, né, ele vai nos dizer, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. É maravilhoso, irmão Éder, nos depararmos com esta promessa e sabermos que o nosso corpo, pós-arrebatamento, terá essas mesmas propriedades que o corpo de Jesus glorificado. Agora, claro, com a única diferença, né, que continuaremos sendo criaturas, Sim, sim. mas em corpo glorificado, e Jesus, Deus, com um corpo humano glorificado. Glória a Deus. E isso deve, como Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, algo chocante na vida do ser humano é a morte, não é? O ser humano se choca com a morte. Mas Paulo diz que o cristão, ele precisa entender, é 4:14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, é tão belo saber disso, pastor, porque isso me dá segurança, não é? Saber que mesmo se a gente tombar nesta vida, um dia nós seremos semelhantes ao Senhor e esse corpo não será mais destruído, não é? O Senhor falando sobre o poder que Jesus tinha em seu corpo glorioso, me fez lembrar Lucas 24, quando os discípulos de Emaús, ele encontra os discípulos de Emaús no caminho, e aí eles vão até a casa dele, Jesus pega o pão, parte para dar, e quando eles o reconhecem, Jesus desaparece. Eles voltam para Emaús, mais ou menos 12 quilômetros, e o versículo de número 36, do capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, diz assim: e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Então, o corpo glorioso é um corpo maravilhoso que nos espera, se formos fiéis ao Senhor. Irmão Alessandro, Jesus enquanto homem. Vamos descrever aqui as características de Jesus enquanto homem. Que características a gente pode destacar assim? Claro que ele era perfeito, embora frágil, né? E aí, trazendo novamente aquela reflexão que foi trazida no início do programa, Paulo usa a metáfora ali, aquela metáfora que Paulo usa lá em Romanos, no capítulo 5, mostrando Adão como o primeiro homem e Jesus como o segundo Adão. Isso. O primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão trouxe a vida. E Cristo é o Pai da nova humanidade, daqueles que são nascidos de novo, que é um tema que nós estaremos tratando na última lição desse trimestre, na próxima semana. Mas o que é que a gente pode descrever, em linhas gerais, sobre a pessoa de Jesus enquanto homem? Pastor Nando Jackson, eu penso que a primeira coisa que é bom dizermos é de que Jesus tinha uma natureza impecável. Jesus ele foi concebido, diz o texto de Mateus 1, 18 e 20, por obra e graça do Espírito Santo. Logo, Jesus não teve a semente humana. João, em sua primeira carta universal, diz que ele teve a semente de Deus. E a expressão que aparece ali para semente alude à expressão sêmen mesmo, a semente. Lucas capítulo 1, versículo número 35, o anjo Gabriel, quando aparece para Maria, ele diz assim: Maria, o ente que há em ti é um ente santo. E a palavra santo aqui é aquele que não tem mancha, ausência de mancha, não tem erro.
O que o anjo estava dizendo era que este ser que estava sendo concebido ali era um ser como o primeiro homem foi criado, sem nenhuma falha, perfeito, humano, cheio de limitações, como nós vimos aqui, mas sem falha. Isso. Por isso que Paulo chama, pastor, de segundo Adão. Devido à sua impecabilidade, ele é chamado de o santo e justo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, bem como João 6,69 e Atos 7, 52, Jesus é chamado de o santo e o justo. E esse título que é dado a Jesus aponta para a sua impecabilidade. Ele nem foi gerado com pecado, ou seja, ele não herdou a natureza humana, porque ele não veio de uma união de um homem e uma mulher, foi uma concepção do Espírito Santo no ventre de Maria, e por isso ele é exaltado como santo. Paulo disse que ele veio em semelhança da carne, isso está em Romanos 8:3, mas essa semelhança da carne já foi resolvida, essa questão, fala da sua natureza humana, mas não da natureza pecaminosa. Jesus jamais cometeu pecado algum. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e também o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. A Bíblia nos diz que apesar de tudo, apesar de ser tentado, ele permaneceu puro, sem pecado. A pergunta é, Jesus poderia pecar? Ora, se ele era humano, é óbvio que essa possibilidade estava ali. A diferença de Jesus e do homem hoje é que o homem hoje tem 3 grandes inimigos. 2 externos, que é o mundo no sentido de ideologia, cosmovisão, e o próprio Satanás. E um terceiro inimigo que é interno, que é a natureza humana. Jesus só não tinha essa natureza humana porque ele era igual a Adão. Apenas 2 inimigos lhe afrontavam, que era o mundo e o próprio Satanás. Isso é tão provável que Jesus desafia, pastor, aos seus contemporâneos, capítulo 8 de Romanos, versículo 46, ele chama os homens e diz, quem dentre vós pode me convencer de algum pecado? E todos ficaram em silêncio. Por quê? Porque ele é justo. Há vários textos que falam da impecabilidade de Cristo. Jeremias 33:16, Isaías 53:6, 2 Coríntios 5:21, Hebreus 4:15 já foi citado, Hebreus 7:26, 9:14, 1 Pedro 1:19. Todos esses textos mostram de que apesar de Jesus ter nascido sem pecado, conforme Lucas 1:26-35, ele poderia pecar, mas não pecou. Então, uma das características do homem perfeito é a sua impecabilidade. E uma prova tão evidente de que ele poderia pecar é que ele foi tentado, né? Claro que os 40 dias, Lucas vai dizer que ele foi tentado os 40 dias intensivamente, mas não só foi 40 dias que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado durante a sua vida toda. E aqui até uma oportunidade para a gente trazer até uma curiosidade, né? Que a tentação de Adão foi com relação à árvore da ciência do bem e do mal. Já o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que em tudo a intensidade da tentação de Jesus foi infinitamente maior que a tentação de Adão. Isso. E mesmo tendo toda essa pressão, porque Jesus já nasce numa sociedade corrompida, onde o pecado já prevalecia, Adão está num ambiente estéril ainda, esterilizado, vamos assim dizer, e ele é quem introduz o pecado no mundo. Isso. Né? Mas Jesus não, Jesus já veio num ambiente onde o pecado já estava e aí toda a pressão em cima do mestre, mas mesmo assim ele venceu. Irmão Éder, o nosso tempo já estourou, então que lições a gente pode extrair desta lição de número 12 para estar orientando o professor que nos acompanha neste momento? Muito bem, pastor. Ainda falando da perspectiva que o presbítero Alessandro estava falando sobre a perfeição do homem Jesus, acho que a gente pode ainda abordar, o professor pode abordar a questão da submissão e a questão da humildade. Não é? São 2 características do homem perfeito Jesus. O presbítero Alessandro falou que Jesus foi um homem que não pecou, mas por quê? Porque ele foi submisso. Não é? E também ele foi humilde, esperou a vontade de Deus em sua vida em vez de... E muitas vezes aconteceu isso, né? Algumas pessoas até queriam antecipar a sua ida ao trono, ele disse, não é agora. Então, humildade e submissão são a marca, pastor, de um homem perfeito. Jesus tinha essas características. Bom, Alessandro. Pastor Nando Jackson, eu penso que a maior lição que aprendemos da união hipostática de Cristo, principalmente da sua humanidade, é que isso revela o amor de Deus.
Porque se o Deus eterno, infinito, não se tornasse um homem limitado e finito, o que seria da humanidade? Verdade. A encarnação de Cristo, pastor, revela um amor tão extraordinário porque fala da sua humilhação na concepção, um ser eterno ficar menor do que a ponta de uma agulha no ventre de uma mulher. Isso é uma humilhação. Fisicamente falando, é uma humilhação. Uma humilhação no seu nascimento porque ele teve fome, sede, necessidades, dúvidas, anseios, medo. A Bíblia diz que ele teve pavor. Isso. Chorou, ele sentiu dores. Isso é uma humilhação. A humilhação da morte. Ele morreu. É a terceira fase da humilhação. E por que não dizer a eternidade? Da Trindade, ele é o único, o Filho é o único que tem corpo, mesmo que glorificado. Paulo disse que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é 100% Deus, mas lá no céu, mesmo glorificado, continuará sendo 100% homem, claro, com um aspecto glorificado, não com as mesmas necessidades como de comer, descansar, de beber, mas homem. Eu acho que essa lição, o forte dessa lição é dizer que esse homem perfeito, ele é o tipo, a prova do amor de Deus. Glória a Deus. A encarnação de Cristo não era necessário, mas ele decidiu fazer por amor a nós. É uma lição para ganhar almas, evangelizar, pastor. É o que eu acho que é o mais importante. E aí aproveitar o professor, né, que procure convidar alunos não evangélicos para compor aí a sua sala de escola dominical, estimule os seus alunos, faça dinâmicas na sala de aula, a fim de que seus alunos possam trazer pessoas não evangélicas para ouvir a palavra. Elas podem sim frequentar a escola dominical, se matricularem na escola dominical, ainda que não queiram tomar a sua decisão naquele domingo, ou 2 ou 3 domingos, não importa. O importante é eles estarem expostos à palavra, ouvindo a palavra. E uma coisa bem interessante é que a morte, a encarnação de Jesus, ela marcou não só a história da humanidade, mas marcou a história do próprio Jesus. Porque marca a história da humanidade porque ele só encarnou pela necessidade de vir buscar e salvar o que se havia perdido. Como o irmão Alessandro colocou, mostra o seu grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A encarnação foi necessária pela necessidade do amor de Deus pela humanidade, né? Deus não precisava da humanidade, mas Deus amou essa humanidade e disse assim, eu vou encarnar. Mas a encarnação marcou também a vida de Cristo por toda a eternidade, porque ele sai do status de apenas espírito para assumir o status de espírito, corpo, né? Corpo, alma e espírito, parte imaterial e parte material, e assumir essa posição por toda a eternidade, porque na sua ascensão ele não desfez da sua humanidade, porque ele teria que ser o sumo sacerdote, Glória a Deus. o sacerdote perfeito Glória a Deus. para todos sempre. Portanto, caro professor e amigo, o caráter imaculado de Jesus tem sido demonstrado por toda a Bíblia, mostrando sua aprovação por parte do Pai e confirmados pelos anjos e até dos demônios. Mesmo depois de mais de 2000 anos, o nome de Jesus e sua vida impõe respeito e tem sido fontes inspiradoras de milhões de vidas em toda a terra e em todos os tempos. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois dessa lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, irmão Alessandro. Pois não, pastor Ana Jackson. Pai querido, nós queremos neste momento, Senhor, te render graças por tal revelação que nos concedeste através da tua palavra, fazendo-nos relembrar, Deus, o teu amor para com a humanidade, trazendo o teu Filho à semelhança humana, fazendo o teu Filho, Senhor, sofrer por nós, e por isso ele precisava ter aquele corpo,
porque o pão precisava ser partido. Glória a Deus. E porque o sangue precisava ser vertido na cruz. Obrigado, Deus, pela humanidade de Cristo, pela divindade de Cristo, mas pela sua humanidade também, Senhor. Estamos aqui porque o teu amor nos alcançou. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Pedimos que a tua graça, o teu amor e tua misericórdia alcance aqueles que nos assistem. Continua abençoando, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, que tem sido esse veículo abençoador. Abençoando, Senhor, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, na pessoa do teu servo, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pastor Ailton Júnior, vice-presidente, toda a diretoria, enfim, a cada professor, a cada dirigente, a cada supervisor. Veja a superintendência das escolas dominicais, Senhor, teu servo, pastor Nadir Jackson, Saraiva e toda a equipe. Continua conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 12ª lição com o tema Jesus, o Homem Perfeito. Na próxima semana veremos a lição de número 13, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e no domingo às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.